Olá, tudo bem com você? Hoje então continuamos a nossa série de perguntas e respostas enviadas para os nossos seguidores e alunos do nosso curso. Bom, hoje nós vamos começar com a pergunta da Suzana, que faz a seguinte questão. Eu tenho 40 anos, sou obesa e desenvolvi diabetes há 2 anos. Qual é o meu tipo? Tipo 1 ou tipo 2? Puxa, Suzana, é interessante esse assunto. É um assunto que nós temos bastante dúvida sobre a classificação da diabetes. Então vamos lá. O diabetes tipo 1 é o diabetes menos frequente, acomete em média 5 a 10% da população e principalmente ocorre em crianças e adolescentes e raramente em alguns adultos jovens. A diabetes tipo 1, ela ocorre por uma doença autoimune, onde o sistema de defesa do nosso corpo produz anticorpos contra as células pancreáticas produtoras de insulina. Nessa situação, o pâncreas deixa de produzir de forma completa a insulina, e aí o tratamento precisa ser feito através da insulinoterapia. O diabetes tipo 2, por outro lado, é mais frequente, ocorre em 90 a 95% do total de casos, acomete mais adultos na 4ª década de vida e principalmente pessoas que estão acima do peso, com obesidade ou mesmo que tenham uma síndrome metabólica, onde tem aumento da gordura da circunferência abdominal, aumento da pressão arterial, dos triglicerídeos sanguíneos e, em geral, inicia-se por um quadro que a gente denomina de hiperinsulinemia, um excesso na produção de insulina, e a chamada resistência insulínica, onde a insulina não consegue atuar adequadamente, que com o tempo esse pâncreas também vai entrando em falência, onde há também uma associação com uma deficiência relativa na produção de insulina. Esse tratamento pode ser feito então com comprimidos e ou insulina, dependendo do caso. Parece que no seu caso, Suzana, pelo que você comentou, parece tratar mais o diabetes tipo 2, tá? Mas isso obviamente tem que ser visto com um médico durante uma consulta formal. Outros casos que podem acontecer de diabetes é a chamada diabetes gestacional, que é aquela diabetes que é diagnosticada durante a gestação. Muito importante de ser tratada adequadamente para evitar problemas na gestação e também no parto, tanto em relação à mãe quanto ao feto. E existem também outros tipos de diabetes que podem acontecer por doenças e síndromes genéticas, por doenças do pâncreas ou mesmo secundários a outras doenças endócrinas, algum uso de medicamentos ou mesmo toxinas, ok? Dentro do assunto diabetes, a segunda questão vem da Clarice, que pergunta o seguinte: quais são os melhores tratamentos para controlar o diabetes? Muito bem, Clarice, então veja, o diabetes é importante que a gente controle por um motivo específico. Ela é uma doença que pode acometer o sistema vascular do nosso corpo, ou seja, a própria circulação do nosso organismo. A glicose, o açúcar no sangue, quando em níveis altos, pode machucar a parede de dentro dos vasos, que a gente chama de endotélio, que é como se fosse uma capa que reveste o vaso por dentro. E isso durante muito tempo funciona como se fosse uma grande lixa dentro do vaso. E isso pode acarretar em problemas de circulação, que podem acometer vários órgãos do corpo, como a visão, o coração, o cérebro, os rins, ou mesmo os membros inferiores, que algumas vezes pode até evoluir para amputação. Por isso a importância da gente conseguir controlar esse açúcar, a glicose no sangue, nas 24 horas do dia. Eu costumo falar que o tratamento do diabetes, para que a gente possa manter esse controle estável, deve se basear em 4 pilares essenciais, que são a monitoração dos exames do dedo, a chamada glicemia capilar, a dieta alimentar, o exercício físico e os medicamentos, que podem ser medicamentos orais, injetáveis ou mesmo a insulinoterapia. Através da monitoração dos exames do dedo, nós podemos saber como é que esse diabetes está flutuando durante o nosso dia, porque nós temos pacientes que de manhã têm a diabetes controlada, mas depois que comem à tarde ou mesmo à noite, a diabetes pode subir. E se o indivíduo não faz o exame, eu gosto daquela máxima que diz: o que não é visto não é lembrado. Então os estudos mostram que os pacientes que se monitoram frequentemente acabam conseguindo manter esse controle da diabetes de uma forma muito mais estável. Bom, o segundo pilar é da dieta alimentar. E a gente sabe que uma dieta com restrição na entrada de carboidratos, principalmente refinados, e a redução do açúcar que entra no nosso corpo é essencial para a gente conseguir manter esse controle da glicose mais estável.
É importante que a gente consiga manter uma alimentação rica em fibras e, quando for utilizar carboidratos, utilizar os carboidratos mais complexos, que não têm um índice glicêmico muito elevado, ou seja, que não gerem picos de açúcar no sangue tão efetivos, ok? O terceiro pilar é a atividade física regular, imprescindível para a gente conseguir manter um diabetes mais controlado. O exercício físico, aeróbico, o muscular, ou mesmo os treinamentos intervalados de alta intensidade sob supervisão ajudam a diminuir o açúcar no sangue. E aí com isso a gente consegue também conquistar um controle mais estável. E o quarto pilar é o pilar das medicações. Hoje nós temos muitos tipos de remédio, podem ser os hipoglicemiantes orais, nós temos medicamentos injetáveis e mesmo a insulinoterapia para o tratamento do diabetes. Em cada caso, deve ser avaliado de forma individual quais são os melhores tratamentos para cada indivíduo. Sendo assim, então, quando a gente consegue estabilizar esses 4 itens, manter a monitoração das glicemias capilares, mantendo a dieta alimentar regular, exercício físico e o uso de medicamentos corretos para cada caso individual, você consegue conquistar um equilíbrio da diabetes e prevenir essas complicações vasculares que eu falei inicialmente, ok? Antes de finalizarmos o vídeo, eu gostaria de convidá-lo hoje a participar da Semana de Saúde Integrativa, que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de outubro, onde nós vamos disponibilizar conteúdos gratuitos com assuntos muito interessantes sobre saúde integral, bem-estar e qualidade de vida. Faça o seu cadastro através do link abaixo, porque apenas aqueles que estão cadastrados irão receber esses conteúdos no nosso canal do Telegram e também no seu e-mail, ok? Te espero na semana então e até lá. Tchau!